Que a graça, a paz de Jesus Cristo esteja contigo, irmãos. Vamos ao nosso estudo? Salmos 22. O Messias sofre, mas triunfa. O Messias fala do Messias como Salvador, Pastor e Soberano, conhecido também como o Salmo da Cruz, crucificação de Jesus. Para mim, um dos mais importantes, irmãos. Preste bastante atenção. Também chamado Salmo da Cruz, é citado 7 vezes no Novo Testamento. 7, irmãos, o nome da perfeição de Deus. E descreve a condição física e emocional do Senhor Jesus na crucificação. Quando Davi o compôs, jamais poderia supor a conotação messiânica explícita em suas linhas, o que somente seria explicada posteriormente, por intermédio do Espírito Santo. A primeira parte aborda o sofrimento do Messias, e a segunda parte celebra a alegria da sua vitória. Oh, glória! Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O Senhor Jesus cumpriu essa parte das Escrituras em seu grito de aflição na cruz. Ele revelou a causa da sua maior dor, o afastamento do Pai por um momento. Por ter assumido o lugar da humanidade, ele tomou o cálice da ira de Deus, o justo castigo pelo pecado. O Pai não pode, pela primeira vez, estar com seu Filho, que se tornou maldição ao ser imolado como um cordeiro para carregar as transgressões de todos nós. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouviste, de noite e não tenho sossego? Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiarei, nosso Pai. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaremos e escaparão. Em ti confiarão e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezarão do povo. Eu sou verme. A humilhação pela qual o Messias passou foi tão grande que ele se sentiu como um ser que não tinha valor, isto é, desprezível e indefeso. O Filho de Deus Altíssimo se viu extremamente rejeitado, a ponto de ser massacrado pelos homens. Todos os que me veem zombaram de mim, entendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçá me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. A minha força secou. O Senhor Jesus estava com as forças físicas esgotadas, coberta de sangue. Ele buscava o ar e não o encontrava. O seu corpo estava na iminência de um colapso, com a intensa desidratação. A língua grudou no paladar. Sua dor era insuportável. Nesse trecho, temos uma breve descrição do que o Messias sentiu momentos antes da sua morte. Pois me rodearam cães, e juntamente de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre sortes a minha roupa. Essa aqui é uma referência profética sobre Jesus Cristo. Ao relatar
que mãos e pés foram transpassados, a passagem bíblica aponta para a crucificação. As vestes repartidas entre os soldados romanos também fazem referência ao Messias. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome e os meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temes ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei a todos vós, semente de Israel. É um dos mais lindos e belos textos sagrados. Expressa o precioso cuidado do Senhor para com os seus filhos. A figura do pastor com as ovelhas mostra a plenitude desse relacionamento. A ovelha é um animal mais incapaz de cuidar de si próprio. Se coloca em perigo, por isso precisa de cuidados do pastor. Ele é como o cajado e livra do abismo dos predadores. O pastor guia, protege, alimenta, orienta, tosquia e cuida das ovelhas com todo o empenho. Como agradecimento, eles o amam, lhe obedecem e seguem. Irmãos, ame ao Senhor, obedeça e siga Ele. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Oh, glória, Senhor Jesus. Irmãos, medite na palavra, irmão. Medite na palavra. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Somos ovelhas, irmãos. E Deus é o nosso pastor. Salmos 23. Vamos ao nosso estudo? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada, irmãos. Deus dedica o cuidado pessoal às suas ovelhas. Por isso eles desfrutam da paz e segurança. Mas eles não agem dessa forma com todos, e sim com aqueles que se submetem à sua palavra. Os demais andam errantes, porque o rejeitaram como seu pastor. Perdem as vantagens dos seus cuidados. Eles, por mais que se esforcem, nunca terão suas necessidades supridas plenamente, pois não possuem acesso ao aprisco da vida abundante. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, ó glória. Deitar-me faz. As ovelhas são saciadas nos pastos verdejantes, com plenitude de vida em todos os sentidos. O pastor oferece aquilo que sua ovelha precisa para revigorá-la e deixá-la em completa satisfação. Mas o maior tesouro que esta ovelha pode ter é o privilégio de ser contada nesse rebanho e a certeza que jamais será desamparada. Oh, glória! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. A presença do pastor não significa ausência de problemas, e sim garantia de proteção. Mesmo atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, problemas e dificuldades, suas ovelhas possuem vida, luz e coragem. Ele sabe que não precisam temer os dias difíceis da vida, pois o pastor caminha lado a lado com elas. Isto é, o Altíssimo direciona e ensina como seus filhos devem agir em cada situação. Diante disso, eles desfrutam de paz, pois sabe que cada passo rumo ao futuro passará primeiro pela sua aprovação. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa. Mesmo tendo o Todo-Poderoso como pastor, as ovelhas sofrem afrontas e perseguições, mas ultrapassam tudo e vencem. Eles surgem vitoriosos.
ungidas e alegres, como se participassem de uma grande banquete na presença dos adversários. Essa promessa concedida aos filhos de Deus refere-se não apenas às vitórias durante a vida neste mundo, mas à maior de todas as conquistas, a salvação eterna. Oh, glória! Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória, Senhor! Oh, glória, Senhor! Recapitulando, irmãos. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cálice me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória, Senhor! Maranata, agora vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, que a graça, Pai, Senhor Jesus Cristo, esteja contigo, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Medite na palavra, irmão. Medite na palavra. Amém. Que a graça, Pai, Senhor Jesus Cristo, esteja contigo, irmão, e toda a sua família, irmãos. Vamos ao nosso estudo? Salmos 20. Oração pelo rei. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Deus de Jacó, o Altíssimo dá provas imensuráveis do amor e fidelidade aos seus filhos, a ponto de juntar seu santo nome, pelo qual tem tanto zelo, ao nome deles. Em várias partes das Escrituras, o vemos se identificando como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto é, ele se associa o seu precioso nome àqueles que nada lhe pode oferecer, além da obediência ao pacto firmado, mas o Senhor não quer ser apenas reconhecido como Deus de Jacó ou de Davi. Ele quer firmar uma aliança de fé com aqueles que obedecem à sua direção e passar a ser chamado também de Deus daqueles que atendem a sua voz. Deus quer fazer aliança contigo, irmãos. 2. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Alvoraremos pendões. No passado, os soldados que saíam para guerrear eram conduzidos por aqueles que carregavam a bandeira do seu povo. Ser escolhido para levar o estandarte era um privilégio e, ao mesmo tempo, um risco, pois esse guerreiro se tornava o alvo mais cobiçado pelos inimigos. Da mesma forma, aqueles que possuem a fé genuína são corajosos, pois erguem a bandeira do Evangelho e servem ao Altíssimo com todas as suas forças, mesmo que isso lhes traga perseguições e dores. Oh, glória, Senhor! Agora sei o que o Senhor salva o seu ungido. Ele o virá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Oh, glória, Jesus Cristo! Nós faremos menções do nome. O poder militar daquela época era constituído de carros, cavalos, cavaleiros e guerreiros. Muitas nações se apoiavam em toda essa estrutura, mas Davi preferia depositar sua fé e confiança no Senhor Deus. Da mesma forma, há quem confie em diplomas, posições, riquezas e pessoas, acreditando que isso trará algum tipo de segurança. Mas felizes são aqueles que creem e dependem somente do Altíssimo. Estes jamais serão decepcionados e sua fé jamais será frustrada. Cria somente no Senhor, irmãos. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé pela honra e glória do Senhor. Para permanecer de pé diante das lutas da vida, é preciso vencer a inclinação humana de confiar em circunstâncias ou em pessoas, depositar toda a confiança no Todo-Poderoso. Assim fazia Davi. Por isso,
o Senhor lhe dava vitórias todos os dias. Confia no Senhor, irmão. A vitória é certa àqueles que creem. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Oh, glória, Senhor. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. E que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Vamos ao nosso estudo? Salmos 21. Davi louva a Deus pela vitória. Louve a Deus, irmãos, você pela sua vitória. Louve a Deus. O rei se alegra em sua força, Senhor, e na tua salvação grandemente te regozija. Cumpriste-lhe o desejo de teu coração, e não negaste as súplicas dos meus lábios. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe daste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre, tu o encheu de gozo e com tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Frutos de uma boa escolha, irmão, preste bastante atenção. Davi se regozijava pelas constantes vitórias recebidas, e o povo se alegrava pela bondade divina ao seu rei. A confiança e a fidelidade de Davi lhe garantiam glória, riquezas e honras, além de uma vida longa e feliz. Isso nos ensina que uma vida abençoada não vem por acaso. Ao contrário, resultado de escolhas espirituais tomadas a partir da decisão consciente de viver em obediência com Deus. Seja obediente a Deus, irmãos, e Ele honrará você publicamente. 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás a da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ádil, mas não prevaleceram. Oh glória! Assim que tu lhes farás voltar as coisas, com as tuas flechas postas nas cordas lhe apontarás o rosto. Andar em fidelidade e fé, irmãos, garante vitória sobre os inimigos. Por mais que eles pelejam ações destruidoras contra justos, jamais terão êxito. O Altíssimo executa juízo e justiça sobre todos aqueles que se levantam contra quem mantém aliança com ele. Em contrapartida, os desobedientes voluntários colocam o ser humano como presa de seus adversários. 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores ao teu poder. Oh glória a Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Que a graça e a paz seja contigo, irmãos. Irmãos, somos todos de Deus, irmãos. Todos. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, irmão. Largue essa prática pecaminosa, irmãos, e volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Salmos 24. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Porque ele se fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Pureza interna e externa, irmãos. Os limpos de mãos são os que possuem atitudes íntegras, e os puros de coração são os que conservam suas intenções e seus pensamentos retos. Somente assim o ser humano permanece em intimidade com o Altíssimo. Não adianta apenas ter a pretensão de lhe agradar, é preciso colocar esse desejo em prática.
isto é, viver longe do pecado. Deixe de proferir mentiras e rejeitar pensamentos impuros e intenções maliciosas. Quem assim agir desfrutará da sua justiça, fidelidade, presença e salvação. Irmão, largue essa prática pecaminosa, irmãos. Volte ao primeiro amor. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Maranata, agora vem. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus. Graça e paz, irmãos, em Jesus Cristo.